E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago 4 partidas maravilhosas do torneio de candidatos. Tivemos 4 jogos decisivos e vamos começar pelo jogo, na minha opinião, um dos mais legais do dia, que é o do Vidit contra Hikaru Nakamura. Nakamura tá de brancas e começa com o peão E4 e o Vidit Gujarati responde com o peão E5. Temos cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo em B5. Então aqui uma Rui Lopes, né? E o Vidit decide jogar a Berlim, então ele joga cavalo em F6 e essa é uma linha bem patativa. A ideia é que o jogador de brancas pode deixar o peão cair, então ele pode fazer o roque, vai ser a melhor alternativa dele. Pretas capturam o peão central e brancas jogam D4. E o objetivo desse peão D4 é romper o centro enquanto o rei das negras ainda está centralizado. A ideia sendo que o adversário não pode capturar o peão por conta de torre em E1, certo? E então, quando o cavalo retorna, nós capturamos o cavalo dele, porque ele retorna com o tempo no bispo, depois tomamos o peão e tiramos o roque. E aqui as brancas têm tudo para ganhar o final de jogo, exceto que esse final empata em quase 80% das vezes que ele já foi jogado. É um final super bem estudado, ele foi protagonizado assim pelo Kramnik contra Kasparov, né, e acabou sendo conhecido como Muro de Berlim, porque na época o Muro de Berlim ainda não tinha caído, né? Então o nome envelheceu um pouco mal, porque como todos nós sabemos o Muro de Berlim acabou por cair, mas essa defesa ainda não, né? Ela é bem penetrável, então o jogador de pretas aqui tá jogando para empatar a princípio. E as brancas dizem nada disso, eu vou jogar uma linha que é levemente inferior, que é o peão em D3, para tentar me ater ao peão de E4, então brancas perdem parte da iniciativa aqui, mas vão jogar de maneira não empatativa, brancas estão jogando para ganhar, e pretas seguem desenvolvendo, bispo em C5. Como você pode ver, agora quem está à frente em desenvolvimento e quem tem uma iniciativa maior é justamente o jogador de pretas, porque brancas tomaram tempo para defesa e também fizeram um lance que não desenvolve nada. Não tem problema, a posição é muito sólida para as brancas. C3, por exemplo, tira qualquer iniciativa desse cavalo, porque controla tanto a casa de D4 quanto a casa de B4. Apoia uma subida de peões por aqui ou por aqui no futuro. Temos então o roque e o roque. Peão em D6 prepara para desenvolver o bispo de casas claras, talvez aqui para E6, talvez aqui para G4, e o Nakamura joga peão em H3. Também um lance passivo para não permitir bispo em G4. Na realidade eu não gosto muito desse H3, eu acho que o bispo em G4 não é problemático, e aqui eu acredito que seria mais ativo ter jogado o cavalo em D2, né, desenvolvendo uma peça e lidando da mesma maneira com a cravada. Mas nós temos o H3 por parte do Nakamura, e o Vidit aproveita que ele está tão à frente em desenvolvimento para manobrar suas peças. Ele joga cavalo em E7, que é uma manobra interessante para passar todas as peças para o lado do rei. O objetivo de cavalo em E7 é que esse cavalo vá posteriormente para G6 e potencialmente, se houver uma troca desses bispos, ele ocupe a casa de F4. Um cavalo em F4 vale pelo menos um peão, ou assim dizia Kasparov. E aqui o Nakamura sente o cheiro de sangue na água e ele rompe o centro do tabuleiro. Ele fala, opa, você tá rompendo princípios aqui, mexendo a mesma peça várias vezes. Eu vou jogar peão D4 e agora o seu peão de E5 tá um pouquinho solto, né? Se você volta o bispo, eu tomo 2 vezes a linha E5. E o Vidit joga um lance surpreendente, de verdade. Esse lance eu não esperava, ele joga peão em C6, contra-atacando o bispo do Nakamura. E, sinceramente, olhando para a posição aqui, eu não vejo por que você não simplesmente tomaria em C5. Porque, por exemplo, olha para a posição, eu entendo que tem um peão caindo em E4 no final da linha, mas D por C5 e o oponente precisa, para não perder material, capturar o seu bispo em B5. E agora você toma em D6 com tempo no cavalo, né? Então você toma D6 com tempo no cavalo e você tem, mesmo que temporariamente, um peão a mais e esse peão é muito forte aqui, pelo menos esteticamente. Deve ter alguma coisa que o Nakamura não gostou, ou foi o fato de que o Vidit jogou muito rápido o peão em C6, e provavelmente é aquele tipo de blefe, né? Ó, isso aqui tá na minha preparação, né? Eu sei o que eu vou fazer depois, mas essa posição simplesmente parece, pra mim, muito melhor para as brancas, mesmo que eventualmente esse peão caia, o jogador de pretas vai ter que despender de algum esforço para capturar ele de volta, né? Por exemplo, cavalo em G6, bispo em G5, a posição parece melhor para as brancas aqui. Falo assim, esteticamente, né? O engine pode não concordar, mas eu não vejo nenhum problema para o jogador de brancas nessa posição. No entanto, o Nakamura ele vai para uma ideia mais gananciosa. Ele volta o bispo defendendo o peão de E4. Ele volta o bispo para a casa de D6
ficando de olho no peão de E4, porque aqui ele vai ganhar um peão. Você vai ter que mexer o bispo, e agora esse peão está ameaçado 2 vezes. Então, bispo em B6, peão toma, e cavalo toma em E5. Brancas estão simplesmente melhores, ganharam um peão a mais, certo? Certo? Aqui vem um lance espetacular, e o que o Vidit tá fazendo nesse torneio, com sacrifícios assim, do nada, não tá escrito. O de ontem, com o bispo em G4 contra o Gukesh, foi um espetáculo, e esse daqui é tão bonito quanto. O Vidit joga bispo toma H3, vindo do nada. Que lance, que espetáculo de lance. E você olhando aqui, você tá pensando, mano, o que é isso? Esse lance faz alguma coisa? Faz. A ideia de ataque é que se você captura o bispo, que é o melhor lance por sinal, pretas vão jogar o quê? Pause o vídeo e tente encontrar o ataque das pretas. Cadê a justificativa? Pausou? Encontrou? Esse daqui, se você encontrou, você tá de parabéns. A ideia é dama em B8. E o objetivo é colocar pressão no cavalo, e se o cavalo sair dessa casa, ele está essencialmente cravado a uma ameaça de dama G3. Porque o peão de F está cravado, e aí cai o peão de H, e depois teremos algo como cavalo em G4, e brancas podem muito bem abandonar a posição. Então a ideia de bispo por H3 para você jogar dama em B8, você tem que estar muito antenado para ver uma coisa dessa. E o jogador de brancas basicamente tem que segurar esse cavalo com a vida. Tem que jogar bispo em F4, e aí vamos ter bispo em C7. E o jogo ele vira, se o cavalo sair daqui, pretas ganham. Né? Basicamente esse vira o tema do jogo. E o Engine tá olhando para a posição e falando, brancas estão ganhas, mas é porque o Engine encontra todas as defesas. Enquanto um ser humano nem veria os primeiros sacrifícios em primeiro lugar, né? Então o Vidit joga esse bispo em H3, é um lance excelente, né? Eu não sei por que não deu brilhante. E o Nakamura não aceita o sacrifício. Ele joga cavalo em C4 e o Engine não gosta porque o Engine quer aceitar o sacrifício do Vidit e ele quer jogar naquela linha. Cavalo em C4 em si não é um lance ruim, tá? Porque tá ameaçando ganhar o par de bispos. Agora o bispo tá caindo e o outro também, né? Tecnicamente você só poderia salvar um. Só que temos bispo em G4 com o tempo na dama, dama em C2 alinhando uma mini bateria aqui com o bispo na frente para ficar de olho na casa de H7 e bispo em C7 virando para a ala do rei. E aqui o Nakamura fica um pouco ganancioso, né? Um pouquinho ganancioso. O que ele precisa fazer? Ele precisa desenvolver as peças. Essa posição ela está muito superior para o jogador de pretas nos termos clássicos de xadrez. Pretas estão melhor desenvolvidas, pretas possuem aqui uma posição mais harmônica. Todas as 4 peças estão jogando e falta um lance para a finalização do desenvolvimento e da conexão de torres. Aqui o lance que mais faz sentido do ponto de vista clássico do xadrez seria bispo em G5 seguido por cavalo em D2. No entanto, brancas, como você pode notar, tem a opção de ganhar um peão, e é o que o Nakamura faz, ele avança o peão para E5, quando o cavalo sai, colocando pressão no peão de E5 inclusive, bispo toma H7, ganhando um peão, no entanto colocando o jogador de brancas em muitos problemas. Você pode estar olhando para essa posição e pensando, não, como é que brancas estão em problemas aqui? Então, eu quero que você pause o vídeo e tente encontrar um lance para as brancas. Né? Ó, note que tem um peão caindo aqui na casa de E5, viu? E aí, para onde você volta o bispo? Essa daqui é a questão. Você não deve voltar o bispo, né? O que o Nakamura faz é bispo em D3, e aí você fez muitos lances consecutivos de peça. Você viu que, por exemplo, esse bispo mexeu para lá, para cá, para lá, para cá, e agora as pretas estão simplesmente superiores em desenvolvimento, e esse peão de H não faz diferença nenhuma na partida. Nós temos B5 chutando o cavalo vai para casa de E3 com tempinho no bispo, e cavalo toma em E5, recuperando o material. Então, dá uma olhada nas peças das pretas, como estão jogando harmonicamente, né? O cavalo segura o bispo segura o cavalo, a dama pressiona e todas as peças estão prontas para vir para jogo. Quantos lances você precisa para que essa torre participe da partida? Hein? E para esse bispo, esse cavalo? Essa daqui é a verdadeira vantagem do jogador de negras. Bispo em E2 por parte das brancas, para que o cavalo não possa pegar aqui, só que é mais um lance do bispo branco. Mais um. E agora problemas vão vir para o rei das brancas. F5, lance espetacular, cortando a visão da dama do rei negro, pegando espaço, ameaçando F4. E aqui o Nakamura joga F4 ele mesmo, para que o F4 do adversário não seja jogado. Nós temos F4 chutando o cavalo, que aparentemente não tem problema.
Porque depois que esse cavalo sair daqui, né, por exemplo, se o cavalo vier para casa, digamos, de, não sei, G6, por exemplo, o jogador de brancas tem uma troca em massa aqui na casa de G4 sem graves problemas. Só que o Vidit vê o problema. F4 expõe o rei das brancas tremendamente, então ele sacrifica o cavalo com bispo em B6, um lance brilhante. A ideia é de que se você tomar o meu cavalo, né, esse cavalo está fadado a cair. Porque cavalo em D5, ameaçando o cavalo mais uma vez, que está defendido apenas uma, mesmo que você o defenda mais uma vez, eu o ameaço de novo, é que você não tem como segurar o cavalo, porque eu tenho como continuar trazendo mais e mais ameaças, enquanto você não tem como continuar trazendo novos defensores. Eu posso avançar o peão aqui no meu próximo lance, certo? Bispo em B6 é um lance excelente, você tem que ter muito sangue frio. O que o Vidit está jogando, esse torneio dos candidatos, eu não vi ele jogar nos últimos 10 anos. É uma coisa de louco. O cara tá uma máquina, achando só os melhores lances. Rei em F2, segurando o cavalo em D5, botando pressão. Beleza? Todo esse tempo o cavalo da casa de E5 tá caindo. Torre em H1 cheque, rei G8 e ele toma o cavalo finalmente. Só que agora tem o dama em G5 recuperando o material que nós já havíamos discutido. 3 peças atacando, apenas 2 defensores e não adianta chorar, não adianta espernear, o cavalo vai cair para F4, mesmo que você o defenda uma segunda vez aqui. Então, rei em 1, aceitando que vai cair o cavalo, temos bispo toma cavalo e o Nakamura joga um lance que faz muito sentido, segue os princípios, bispo toma G4. Quando você está sendo atacado, você quer liquidar material. Quanto mais trocas de peças, menos força terá o ataque do seu adversário. Temos dama toma G4, bispo toma E3, cavalo toma E3 e dama E2 propondo a troca de damas. Aí você acha que nessa posição, com o rei exposto, com o material caindo, o Vidit vai trocar damas ou não? É claro que não, né? Ele quer manter as damas no tabuleiro e ele quer dar checkmate nesse rei. E se você for prestar atenção, essas peças não participaram da partida o jogo inteirinho, porque o Nakamura nunca as desenvolveu, e não é agora que elas vão entrar para defender o rei. Dama em G3 cheque, rei D2, torre de A para D8, então ó, todas as peças das negras participando do ataque. Rei em C1 e dama em G5 preparando para mover o cavalo, com cheque descoberto no rei, e não tem o que você possa fazer para tirar o rei do cheque descoberto, porque a torre corta todas as casas da coluna D e o cavalo, corta a casa de C2. Então Nakamura só cria uma casinha para o rei poder ir, que é a casa de B2, cavalo em F1 e as brancas abandonam porque é cheque e depois que você mover o rei vai ter perda de material com o cavalo em G3. Um duplo que pega a torre ali, né? E aí, enfim, a posição simplesmente desmorona para o jogador de brancas e nós temos a primeira vitória do torneio dos candidatos. Ninguém menos do que um dos favoritos. O Vidit tá jogando um absurdo e eu mal posso esperar para ver o jogo dele contra o Fabiano Caruana e eu quero ver se ele vai conseguir apresentar esse jogo também, né? Mas vamos às outras partidas do dia que não perdem em nada para essa. E se até aqui você já aprendeu algo de novo, se você está curtindo a minha cobertura, se inscreve no canal, me ajuda muito e é de graça. Agora vamos para a próxima partida. E agora nós temos uma partida entre Ian Nepomniachtchi e Alireza Firouzja. O Ian começa com peão E4, Firouzja responde também com peão E5 e olha só, cavalo em F3 ameaça o peão de E5, cavalo em C6 defende o peão e temos outra Ruy Lopes e outra defesa Berlim e outra anti-Berlim. É isso mesmo, tanto o Nakamura quanto o Ian jogam a mesma abertura. Temos o bispo em C5 que nós já vimos, peão em C3 que nós já vimos também, roque, até aqui tudo uma repetição de lances. Só que na mesa 1 nós tivemos D6 e H3 e aqui nós temos D5 por parte do Alireza, um lance muito mais ativo, tentando romper o centro, visto que o jogador de brancas tem uma desvantagem de desenvolvimento. Peão toma e aqui se cavalo toma, a ideia das brancas vai ser colocar pressão no peão de E5 e a ideia das negras vai ser colocar pressão no peão de D3. Nós temos uma captura de dama. E o que acontece é que essa posição acaba transpondo para uma italiana, porque o bispo volta para C4 com o tempo na dama e a dama volta lá para a casa de D8. E novamente, a estrutura de peão está bem definida. O alvo das brancas é o peão de E5 e o alvo das pretas é o peão de D3. E aqui o jogador de brancas pode ganhar espaço na ala da dama jogando B4 e gerando uma ameaça de B5 para ganhar o peão da casa de E5. Agora, eu gostaria que você me respondesse por que é que o B5 aqui não simplesmente ganha material para o jogador de branca, certo?
A ideia é que se você joga o B5, ameaçando o cavalo para poder vencer o peão, teremos cavalo em A5. Enquanto você de fato ganha um peão aqui na posição, né? O jogador de pretas vai danificar a sua estrutura severamente com o cavalo, toma C4, e aqui você está melhor se você simplesmente tomar de peão, e ele ganha também um par de bispos. Então, por mais que você tenha um peão a mais, é um peão a mais bem temporário aqui na posição. É muito provável que algum desses dois peões dobrados de C aqui vão cair no longo prazo e, portanto, essa linha acaba sendo inferior para o jogador de brancas. Ao invés disso, nós temos o simples cavalo em D2 desenvolvendo, e A6 justamente para parar aquela ideia do B5. Peão em A4, bispo em F5, e você vê que o jogador de negras tem um alvo muito claro aqui em D3, e dama em C2 defendendo o peão, só que ele defende o peão se colocando numa cravada, um lance bem corajoso, certo? Cavalo em D5, provavelmente com uma ideia de cavalo em F4 para botar mais pressão ainda no peão de D3. No entanto, quando temos o cavalo em E4, agora esse lance já não faz mais sentido, né? Porque agora o peão não está mais ameaçado pelo bispo e o cavalo em F4 vai ser imediatamente capturado. Então, ao invés disso, já que o bispo não coloca pressão no peão de D3, o Firu já vai para uma ideia muito tradicional. Ele joga bispo em G4, cravando o cavalo e ameaçando tomar para poder estragar a estrutura de peões das brancas. Só que da mesma maneira que nós vimos na partida Firouzja contra o Praggnanandhaa ontem, aqui o Nepo não tá nem aí se você tomar esse cavalo, ele joga dama em A2 e ele deixa a captura rolar. Se você quiser capturar o meu cavalo, vai em frente porque eu vou ficar com peões dobrados e eu não tô nem aí. Antes, é claro, cavalo em B6, porque o cavalo estava ameaçado 2 vezes, bispo em B3 saindo da ameaça do cavalo, e nós temos bispo toma cavalo em F3. Isso daqui na realidade é inclusive um sacrifício de peão. Se você ver, vai cair também o peão de D3. Então o jogador de brancas está sacrificando um peão e ele está expondo o seu rei. Quais são as compensações do jogador de brancas nessa posição? Existem duas. A primeira é o fato de que brancas retém um par de bispos, numa posição bem aberta onde os bispos jogam mais do que os cavalos, enquanto o jogador de negras teve que entregar o seu bispo no cavalo para dobrar esses peões. E a segunda compensação posicional é a preferida do Ninzovic. Nós temos uma coluna aberta, que é a coluna D, e o jogador de pretas acaba de colocar a sua dama nessa coluna. Então a prioridade do controle da coluna D é do jogador de brancas, que vai jogar torre em D1 com o tempo na dama. Então olha, rei em G2 obviamente defendendo o peão que está caindo, mas depois que a dama sai, torre em D1. E o jogador de brancas tem uma forte iniciativa a partir do controle da coluna D e a partir do controle das diagonais por conta do par de bispos, né? Essa dama não tem boas casas para isso, se você der uma olhada, né? A casa de E6 está controlada, a casa de F4 vai colocar num descoberto, porque o bispo volta, e essas diagonais também estão perfeitamente controladas pelo bispo. Então, o Firouzja se vê forçado a jogar dama em E8, desconectando torres, ao ponto que o jogador de brancas joga o H4, um sacrifício de peão maravilhoso do Nepo. Por que é que ele está sacrificando o peão de H? A ideia é correr o peão de H até a casa de H6 para gerar dano na estrutura das negras, mas se o jogador de pretas toma esse peão, de repente vamos ter muita iniciativa. Porque uma das torres vai vir para a casa de H1, e agora a gente já tem uma pressão absurda e imediata ali no peão de H7, certo? Então, por exemplo, se o bispo volta, né, o jogador de brancas já pode jogar algo como dama em C2, né, e olha só como todas as peças estão alinhando para a casa de H7. Se H6, por exemplo, a gente já pode até sacrificar a torre, numa dessas o bispo vem capturando, a outra torre se envolve no ataque muito facilmente, e o computador já calcula mate em 11, que eu tenho certeza que um jogador de elite conseguiria ver com tranquilidade, por absurdo que soe. Mas aqui a posição, ela tem um ataque muito harmonioso surgindo. Então o jogador de pretas não pode aceitar o sacrifício. Ao invés disso, pretas jogam um cavalo em C8, tentando fechar a coluna D. É um lance que segue muito bem o princípio, certo? E o Ian segue avançando o peão. Rei em H8 e peão em H6. E agora você, obviamente, não quer capturar o peão. Se você captura o peão de pretas, você expõe o seu rei. Tá, você pode argumentar que você abre a coluna G e quem vai dominá-la é você. Só que depois de bispo toma em H6 e torre cheque, rei em F1 e pretas não tem absolutamente nada para fazer com essa coluna e tem muita preocupação por conta do par de bispos cortando casas ao redor do rei. Então, absolutamente não vale a pena capturar o peão, você quer avançar o peão de G porque você também não quer que as brancas capturem expondo o seu rei no centro do tabuleiro. Então Ian avança o peão para a casa de G5, não G6. G5, visando uma expansão na ala do rei com F5 no futuro, e está argumentando que o rei das brancas está inseguro de repente se peões forem trocados aqui na ala do rei, certo? Dama em D2, a ideia da dama em D2 não é colocar pressão no peão de G5, tá? A ideia é infiltrar de dama na sétima, porque nós temos o controle de uma coluna aberta,
Pode parecer que o peão vai cair, né? Então, por exemplo, cavalo em D6 para fechar a coluna D e parece que o peão cai. Não é o caso, viu? Por conta da coluna G aberta aqui. Então o jogador de pretas pode só jogar torre G8 ou ele pode capturar e você não teria como retomar justamente por conta da ameaça de torre G8. Né? Então, ó, brancas estão jogando na coluna aberta, pretas querem fechar a coluna. E a ideia é, se você captura esse cavalo, ele vai tomar de peão, a coluna não mais está aberta e de repente você perde uma boa parte da sua iniciativa de brancas. O mais interessante para as brancas, por enquanto, é manter a atenção. Então o jogador de brancas joga bispo em B2, colocando o bispo na diagonal na qual está o rei e o peão da casa de E5. Então a ideia aqui é avançar esses peões no futuro para pressionar através dessa diagonal. No entanto, o Alireza fica muito ganancioso aqui. Ele joga o lance cavalo em F5. Esse lance é incorreto, tá? Porque permite a infiltração e a justificativa do lance é para ir atrás de um peão. Cavalo em F5 é muito ganancioso, porque ele tá visando o peão de H6, ele tá visando o peão de F3, né? Ele pode capturar em H6, ele pode dar um cheque. E basicamente o que ele quer fazer é aliviar um pouquinho a pressão, certo? Começar uma iniciativa de contra-ataque. Só que para as negras seria muito melhor simplesmente ficar quietinho do jeito que tá e tentar segurar e montar uma fortaleza. Talvez jogando F6 ou se não, talvez jogando torre em D8. O Alireza, ele tá no mau hábito de jogar para ganhar, até mesmo quando a posição não permite, né? A iniciativa é claramente do jogador de brancas, que gambitou um peão pela iniciativa. Então o jogador de pretas aqui jogar pela iniciativa sem espaço, sem o par de bispos numa posição aberta, não tem como dar certo. Cavalo em F5 permite o torre em D7, permite o dama em D7 com tempo no cavalo, e agora você pode capturar em H6, ou você pode dar um cheque para depois capturar em F3, né? Você tinha 2 peões disponíveis para efetuar a captura. Então esse é o segundo sacrifício de peão do jogador de brancas, e a iniciativa é totalmente das brancas. Se cavalo toma em F3, por exemplo, dama toma em C7, e brancas vão trazer mais uma torre ali para a sétima, e a posição não é nada fácil de jogar para pretas aqui, beleza? Então, pretas jogam F5 com o tempo no cavalo, cavalo em G3, tranquilo, e cavalo toma F3. Aqui o jogador de brancas vai lentamente construindo seu ataque. B5, chutando o cavalo, tirando casas dos defensores do jogador de pretas. Para as pretas também não alivia a pressão trocar damas, tá? Porque uma torre na sétima faz, na realidade, a mesma quantidade de estrago no final de jogo do que uma dama na sétima faz no meio jogo. A pressão das brancas aqui é um espetáculo. Aqui, pretas tinham que jogar cavalo em A5, é um lance super legal para ficar de olho no bispo, tá? Também é uma chance perdida do Alireza. Ao invés disso, ele joga o F4 chutando o cavalo, cavalo em E4, esse cavalo tá mais do que feliz em se centralizar e fazer parte do ataque, e cavalo em A5 com tempo no bispo que vai lá para casa de E6. E nós temos um lance aqui agora que é simplesmente chocante. Não tem outra maneira de descrever. A iniciativa do Nepomniachtchi já estava fortíssima, então é natural que algum dos jogadores cometa erros, só que não um erro desse calibre. O Firouzja pendura o bispo. É isso mesmo, tem um bispo aqui que está defendido pela dama, ele joga a dama em G6 e pendura o bispo. Tranquilo, pendurou uma peça. Qual que é a ideia, né? Talvez a ideia fosse entrar com a dama e tentar dar algum tipo de checkmate, um sacrifício. Se você está pensando que a ideia é capturar o cavalo, dama toma bispo e dama toma cavalo, não funciona porque checkmate. Checkmate em 1, né? E isso eu tenho certeza que ele viu, apesar de que pretas já estão jogando aqui com uma pressão de tempo tremenda, né? O Ian Nepomniachtchi tem mais do que 20 minutos a mais no relógio, né? Aqui são 4 minutos no relógio para as pretas e 30 minutos no relógio para as brancas. Então ele já estava jogando no desespero de tempo, mas é uma peça inteira que ele entrega, ó. Dama toma, e aqui nós temos dama toma peão de H6, e a dama entra, e a dama vai começar a dar alguns cheques por aqui, mas o rei escapa muito, muito tranquilamente. Bispo em F7 por parte das brancas, impedindo que uma torre venha aqui para casa de E8 e expulse a dama da sétima, basicamente, né? Dama em H3 cheque, em E2 o rei está perfeitamente seguro onde ele está. Dama em F5, ameaçando o cavalo e o bispo, inclusive. Então bispo em D5, tirando o bispo da ameaça, defendendo o cavalo, tudo certo. Torre em E8 chutando a dama, dama toma C7 com tempo no cavalo, só que aqui você tem que entender que a posição já era, né? Os pretas não vão dar um checkmate no rei das brancas, ele tá perfeitamente seguro e pretas estão com uma peça inteirinha a menos. Então ó, dama em G4, ameaçando, mover o cavalo com tempo no rei, um ataque descoberto, rei D3 sai do ataque tranquilo, torre em D8, C4 segura o bispo ali, não tem nada, ó. Você vê que tem inclusive um cavalo caindo esse tempo inteiro, que o Ian Nepomniachtchi não tá nem se dando o trabalho de capturar. Agora, olha, se o cavalo sair, cai o peão de E5, dama toma cavalo aqui, já é uma ameaça fortíssima. O Alireza sacrifica a torre no bispo para tentar algum tipo de iniciativa.
tenta novamente um ataque descoberto, só que aqui olha a frieza do Nepo. Olha a frieza do Nepo. Ele bloqueia de cavalo. Nossa senhora. Por que ele tá sacrificando o cavalo assim? Porque o outro cavalo tá caindo ali, né? Então, por exemplo, se F toma G3, né? Primeiro que bispo toma E5 aqui, né? Então, ó, bispo toma E5, cavalo toma E5, cheque, dama toma cheque e a posição aqui já tá infeliz pro jogador de pretas, né? Então, nós temos o cavalo em C4, sacrificando o cavalo de novo, de outra maneira, porque o cavalo estava preso ali no canto do tabuleiro. Dama toma, peão toma. E depois de alguns lances, uma simplificação, né, nós temos o abandono da partida por parte do Alireza e Ian Nepomniachtchi assume então a liderança do campeonato, junto com o Vidit Gujarat, com uma vitória extremamente convincente. Nós também tivemos uma vitória do Fabiano Caruana em cima do Nijat Abbasov, para surpresa de absolutamente ninguém. Uma vitória do Gukesh em cima do Praggnanandhaa. Os dois jogos eu não vou conseguir cobrir, no entanto eles vão estar linkados na descrição junto com os restantes. A classificação do torneio está como você vê agora na tela. Eu espero que você tenha curtido o vídeo, se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima.